Santa Brígida. Lá o hospital está de portas abertas para vocês. Quem tiver interesse, que a Liga de vocês não passa lá, mas quem tiver interesse, sintam-se convidados. É um hospital que está muito bem adaptado, tanto com o serviço de residência quanto o serviço dos acadêmicos e ligantes. Então, um par de mão a mais sempre é bem-vindo e sempre vai ter esse serviço. A ideia aqui, então, resumindo tudo, né, não vou falar sobre história, é só mais para deixar um registro básico aqui, né, da onde que veio a cesariana, né, a cesariana, ela veio, então, com uma situação de salvação para o bebê, né, a mãe, às vezes, já estava em óbito já, e tentava se tirar o bebê com um corte na barriga. E isso tem registros antigos, já desde 714 a.C., mais ou menos, e lá, por meio até 1500, várias tentativas tentavam-se em benefício da criança, tentar salvar a criança numa situação que uma mãe que já tinha ido para óbito ou estava em situação de óbito. Com o passar dos anos, principalmente com o advento da anestesia obstetrícia, e melhorando o prognóstico em relação ao procedimento e à segurança. Mas se vocês forem observar, tem um hiato também de século ali em relação ao em que momento que vai ter melhor a morbimortalidade dessa mãe. Então, se a gente for pensar em um procedimento cirúrgico seguro, é algo recente, que foi algo mais aí no século anterior, que foi identificando essas situações de infecção puerperal, tentar identificar um risco para essa mãe ir a óbito durante o procedimento ou após, então o risco dela precisar de uma transfusão, foi identificado medicações que ajudavam a evitar uma hemorragia puerperal como ocitocina, e também a situação do estresse do trauma, que é um procedimento cirúrgico, com a melhora da anestesia. Então, com o passar dos anos, a gente foi galgando um procedimento que antes era realizado numa mulher morta, praticamente, para algo que a gente traz hoje com bastante segurança de procedimentos. E aí vem aquela grande discussão, né? A cesariana em si é um procedimento que ela veio, então, para tentar ajudar quando tem alguma situação de risco para o bebê durante um trabalho de parto ou alguma identificação antes, durante o pré-natal, em que esse bebê não poderia nascer de parto normal. Mas, com o passar dos anos, como vocês estão vendo nesse gráfico, entre 94 e 2015, a gente observa que o índice de cesarianas no Brasil, especificamente, aumentou-se bastante, próximo ali, hoje em dia, de 55%, 60%. Quando a gente pensa em OMS, Organização Mundial da Saúde, ela orienta que 10 a 15% dos partos naquele país devem ser por cesariana. E a gente vê que o Brasil é algo que está muito além. Mas não é só um problema do Brasil, isso é um problema de diversos outros países que não conseguem atingir essas taxas ideais, que a OMS, principalmente países ricos, por exemplo, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, que não está descrito aqui, ele tem uma taxa também ali mais ou menos de 20, 25% de cesarianas, sendo que é um país, tem um programa de saúde que eles fazem uma super propaganda, que é o parto humanizado, o parto normal, é muito realizado nos países deles, mas eles ainda têm uma taxa alta de cesariana. Então, a cesárea em si, se a gente for ver incidência, com o advento da segurança que o procedimento traz, é algo que aumentou muito por conta disso. Então, além de ser uma ferramenta de facilidade para a gente poder tirar um bebê que poderia estar em situação de risco, de novo, ou algum problema identificado, também entra em algumas até diretrizes, e no estado de São Paulo tem até uma normativa que pacientes com mais de 39 semanas rígidas, então não tem nenhum problema identificado durante o pré-natal, não tem nenhuma situação que ela não está em trabalho de parto naquele momento, mas ela quer uma cesárea eletiva, ela tem direito. Então, além de todas essas indicações que a gente vê descrito aqui,
o desejo da mãe é também uma indicação de cesárea. Aí entra nesses índices aumentados da cesariana no nosso país. Também não entro no mérito que existem, infelizmente, vários profissionais que vão sempre optar pelo procedimento cirúrgico em contrapartida de qualquer outra tentativa para um parto vaginal, mas a gente tem essas situações tanto anatômicas e fisiológicas, quanto também o desejo da mãe. A mãe, às vezes, ela assim, não quero ter parto normal, quero ter uma cesariana eletiva. E aí entra nessa situação. Então, a cesariana, a partir de 39 semanas numa mulher rígida, sem nenhum problema de saúde, é totalmente aceita em vários locais. A gente vê isso um pouco na prática de distinção com o SUS. O SUS, a ideia é sempre que uma paciente chega lá, a ideia é tentar fazer um parto normal nessa paciente. Mesmo assim, a gente vê que as taxas no SUS de cesáreas, elas giram em torno de 40% a 50%. Quando a gente vai no serviço privado, isso chega a 80%, às vezes até 90% de cesarianas. Então, por isso que fica naquela média ali, 50%, 60%. Tá? Essas indicações são interessantes vocês terem ideia, porque existem indicações que são formais, que é aquelas indicações consolidadas, e aquelas indicações relativas. Então, mesmo que tenha algumas dessas situações, o parto normal não é algo considerado contraindicação absoluta. A gente sabe que a gente sempre tem que colocar em prol da criança e da mãe. Então, existe um risco para o bebê ou para a mãe durante um parto normal, então melhor ir para cesárea. Existe um risco maior de ir para cesárea do que para parto normal? Então é melhor ir para um parto normal. Tudo isso tem que ser colocado na balança e sempre discutido com a paciente também. Aqui eu vou dar um exemplo de que entra numa contraindicação absoluta, que, só para vocês terem uma ideia, para o lapso de cordão. A gente só consegue identificar isso durante o trabalho de parto. Então, é uma situação que a gente identifica na mulher que está evoluindo para um parto vaginal, mas o cordão, na hora que ele sai primeiro que o bebê, entra como um fator impeditivo para você prosseguir com o parto vaginal, e aí tem que fazer por uma cesárea de emergência. Outra situação de emergência da mãe, né, e também do bebê é a ruptura uterina. Então, o útero que estava íntegro, ele rompe às vezes porque tem cesáreas prévias e entrou em trabalho de parto, e aí vira uma emergência também. Ou identificado durante o pré-natal. Então, foi identificado no pré-natal lá, nas ecografias que foram seriadas, uma placenta que ela invadia o miométrio. Ela não conseguia identificar se essa placenta ela tinha ali um plano de clivagem ou não. E aí, consequentemente, se você deixar evoluir para um parto normal, essa paciente, ela com certeza vai fazer um sangramento aumentado, uma hemorragia, às vezes até óbito. Então, esse é uma cesárea planejada daí. Então, são ferramentas, são situações que a gente identifica tanto durante o trabalho de parto, quanto algo que você identifica antes, e aí a cesárea entra como uma ferramenta para você. E aí o cerne dessa conversa que a gente tem, né, que é a técnica cirúrgica. Então, como fazer uma cesariana? Cesariana, a gente brinca que ginecobstetra, ele não é nem um bom cirurgião, nem um bom clínico, né? Porque os procedimentos cirúrgicos são muito esdrúxulos e as condutas clínicas também. Mas a ideia da técnica cirúrgica é mais ou menos a mesma ideia de uma laparotomia. Óbvio que o nosso instrumental é bem mais enxuto do que você fazer uma laparotomia, mas sempre a gente tem que ter ideia que na cesárea em si, basicamente, a gente vai usar pouco material. A gente vai precisar de um bisturi para poder fazer a incisão. A gente vai precisar, às vezes, de umas pinças hemostáticas se tiver algum sangramento para poder conter. O Farabeuf é extremamente importante na apresentação antes de chegar na cavidade abdominal. As pinças de Alice também, elas são importantes na hemostasia uterina, porque o útero, o tecido dele miometrial é um tecido mais friável. Se a gente coloca uma pinça hemostática nele, em vez da gente fazer a contenção, a gente pode estar fazendo laceração do tecido e piorar o sangramento.
e com a Alice ela consegue resolver melhor. A pinça kosher não está visível também aqui, mas é uma pinça forte que a gente às vezes precisa pinçar a aponeurose. Os portas-agulhas, tesouras tanto reta quanto Metzenbaum, e aqui as gases montadas, que também são importantes, depois explicando para vocês. Na revisão, afastadores longos que nós utilizamos, normalmente é a suprapúbica. Algumas técnicas ou alguns cirurgiões, eles utilizam o afastador Daniel, não, mas isso é muito de cada um. Mas a suprapúbica quase que sempre. De fios que é utilizado durante a sutura e hemostasia, basicamente são fios não absorvíveis. Então a gente sempre dá preferência para um Vicryl ou para um Cartegu para fazer a sutura lá dentro, porque se a gente coloca um fio não absorvível, aumenta o risco tanto de infecção quanto de problemas futuros daí de gestações também, tá? E aí, como fazer a incisão? Incisão clássica, funny steel. Então, isso vocês sempre vão ouvir, né? Existem outros tipos de incisões que a gente nem leva em consideração, porque são menos utilizados. Só para vocês terem uma ideia, funny steel é 77% de todas as técnicas de cesariano que a gente pratica no Brasil. Existem algumas situações que precisa fazer uma incisão vertical, então uma incisão de linha média. Por que não fazer, como a maioria de vocês já devem ter visto em cirurgia geral, que a incisão de linha média, você tem um acesso à cavidade melhor, tem um controle de sangramento melhor, do que você, ao invés de fazer uma incisão funny steel. Quando você faz uma incisão de linha média, você aumenta o risco dessa paciente fazer hérnia. E lembrando que, né, dentro da barriga dessa mãe tem lá um bebê de quase 3 quilos ou mais líquido, mais placenta de 500 gramas, então tem muita pressão intraabdominal. Consequentemente, no pós-operatório, é um risco maior que você vai estar oferecendo, em desproporção que você faz um corte menor, você consegue diminuir a chance dela fazer uma hérnia abdominal daí. A anatomia que nós utilizamos para fazer a cesariana, ela é muito importante que vocês lembrem a divisão dos tecidos aponeuróticos, ou das fáscias, né, entre acima da linha arqueada e abaixo da linha arqueada. Que a nossa incisão, se a gente for repetir ali, a incisão de funny steel é mais ou menos 2 a 3 centímetros do osso púbico. Então, você palpa a sínfise púbica, 2, 3 centímetros mais ou menos, o corte de funny steel vai ali mais ou menos 10 a 12 centímetros. E aí, nessa anatomia, mais ou menos aqui. Então, a gente faz um corte em que a pele vai ser a primeira, né, estrutura incisada. Logo na sequência, o tecido subcutâneo, que é a gordurinha abaixo da pele. E logo na sequência vem a aponeurose. Fez a incisão na aponeurose, a musculatura, então reto abdominal e os piramidais são as próximas estruturas, e abaixo dele não vai ter a aponeurose como se fizer quando o pessoal faz o corte aqui em cima. Então, entre uma estrutura de músculo de reto abdominal, tem duas situações de aponeurose, que aqui não tem. Então, ao divulsionar, a gente não corta o músculo reto abdominal, ao divulsionar, o próximo plano que nós temos, às vezes, é uma gordura que fica entre o reto e o peritônio parietal, e o peritônio parietal já na sequência. Então, a região anatômica é muito importante para a gente ter uma ideia. Aqui, mais ou menos, uma imagem que a gente fez numa paciente, a cabeça vai estar para cá e as pernas para cá, em que o corte ficou mais ou menos ali 12, 15 centímetros, um pouquinho mais amplo, porque essa era uma cesárea que a gente ia tirar um bebê pélvico. Quando é um bebê que está de cabecinha para baixo, posição cefálica, você faz um corte menor, às vezes, até 9 centímetros dá para fazer, que é um bebê que vai sair. Mas a apresentação pélvica, a gente precisa fazer uma ampliação daí do corte para poder tirar com facilidade esse bebê. De novo, né? Faz o corte na pele, faz o corte no tecido subcutâneo, a aponeurose chega na região dos músculos. Por que a gente não corta o músculo como a gente corta a aponeurose e a pele, né?
A incisão que nós fazemos é uma incisão que ela fica 90 graus ao tecido muscular, às fibras do músculo reto abdominal. Então, se a gente cortasse as fibras musculares, a gente aumentaria daí a chance também de fazer uma hérnia abdominal e também aumentaria o risco de sangramento, porque os vasos epigástricos inferiores, eles passam ali quase que no meio ou posterior ao reto abdominal. Então, você facilita com que melhora a recuperação dessa paciente no pós-operatório, diminui a taxa de dor, porque músculo tem várias fibras nervosas, então se você corta músculo, isso dói. Então a ideia daí seria fazer a divulsão, ou separar mesmo. A gente utiliza dedo praticamente. Então separa o músculo do reto abdominal para um lado e para o outro, e a gente já tem então o peritônio parietal na nossa mão, como está nessa imagem aqui. Então, os retos abdominais eles estão separados, não estão cortados, e a gente tem o peritônio parietal para ter acesso à cavidade intraabdominal daí. Se ele está meio rápido, se tiver muito rápido, vocês falam aí, se quiser parar, sem problema nenhum, tá? E aí, continuando, entrou na cavidade e a gente chegou naquilo que a gente queria, que é o útero. Então, passou todo esse passo a passo, né, entre camadas até chegar na cavidade abdominal, o útero é o principal órgão que a gente quer ter acesso. Então, na hora que a gente entra, faz o corte do peritônio, ele já está na nossa cara. E aí a gente identifica algumas situações que também poderia prejudicar ou acabar atrapalhando o procedimento cirúrgico. Identificar se tem algumas aderências, identificar se ela tem cirurgias prévias, então uma cesárea anterior pode fazer com que essa região uterina que nós chamamos de segmento uterino, ele se torne mais fino ou às vezes tem alguma alteração anatômica que pode prejudicar a gente, por exemplo, a bexiga. Então, essa imagem eu achei super interessante, que mostra bem como que é a relação da bexiga com o útero gravídico na hora que nós entramos na cavidade. Se vocês verem na imagem anterior, a suprapúbica, ela está rebatendo a bexiga. Então, cabeça da paciente para cá, as perninhas vai estar aqui para baixo. A bexiga, ela está bem aqui, sendo rebatida pela suprapúbica, que essa é a função dela. A suprapúbica, ela vai, rebate a bexiga, se vocês forem ver, a bexiga e o peritônio parietal, o peritônio visceral, que recobre a bexiga com o útero, ele é mais ou menos a mesma coisa. Tem ali uma face vésico-uterina, que a gente chama, mas isso é algo de centímetros ou milímetros. Então, se você faz um corte ou vai muito afoito para chegar nesse bebê, você pode fazer uma lesão vesical, de forma inadvertida. Então, por isso que é importante você saber as relações anatômicas, e alguns cirurgiões optam até de fazer a separação dessa fáscia vésico-uterina. Então, aqui a gente tem a bexiga e a fáscia vésico-uterina, e aqui está o útero. Então, aqui ele está cortando a região do que estaria ligando esse peritônio visceral do útero com a bexiga, fazendo com que todo esse tecido ele vá aqui para baixo, e aí a gente fica com uma exposição mais fácil do útero, diminuindo o risco de fazer uma lesão inadvertida da bexiga. As lesões vesicais são as lesões mais comuns que se tem durante o procedimento cirúrgico da cesariana. Então, por isso que a gente valoriza tanto quando chega nesse momento, para não evitar que precise fazer alguma correção futura. A esterotomia, que é o corte no útero, é feito com a lâmina de bisturi mesmo, né? A gente vai fazendo o corte até afinar o útero, e aqui isso a gente não faz, sabe? Então esse corte, para até expor a cavidade uterina, a gente não faz, a gente só faz o cortezinho para afinar o miométrio. O miométrio ficou fino, com uma pinça traumática, daí uma Kelly mesmo, aí a gente faz a incisão, a gente faz o furo, né, do miométrio para entrar na cavidade uterina. E algumas vezes a gente tem sorte de ver a bolsa para fora. Então, como a gente está vendo aqui nessa imagem, a bolsa, ela não foi cortada ou furada, né, quando a gente coloca a pinça traumática,
e aí ela fica para fora ali, podendo ver se tem grumos, ou às vezes até tentar fazer uma cesárea empelicada daí, se tiver sorte. E o auxiliar, né? O auxiliar é extremamente importante para ajudar a tirar o bebê. Então, a gente consegue tirar o bebê sozinho? Conseguir, mas às vezes fica difícil. Então, o auxiliar, ele tem que estar ali do lado ali para poder ajudar a fazer as manobras para retirar o bebê, fazer a força quando necessário e ajudar a conter o sangramento que acontece durante o ato operatório. Depois que o bebê sai, o próximo passo é cortar o cordão umbilical. Então, o pediatra liberou para fazer o clampeamento do cordão, a gente já faz, mas existem algumas situações, por exemplo, na foto, em que o bebê não conseguia sair porque ele tinha 3 circulares de cordão e era um cordão curto, então o bebê não ia sair. Então, era mais fácil a gente fazer o clampeamento intraútero e tirar o bebê do que expor esse bebê a fazer uma hipóxia durante uma cesárea que era para ser tranquilo. Então, às vezes acontece algumas coisinhas. Feito o clampeamento, a gente tem que mandar esse sangue para análise, que é o sanguezinho do bebê, né? Para ver tipagem sanguínea, e o pediatra aproveita para fazer alguns outros testes também. Aqui, se vocês verem, são 3 cordões umbilicais que a gente fez uma cesárea de um trigemelar. Entra lá numa indicação de uma cesárea eletiva, que a gente não pode deixar um trigemelar entrar em trabalho de parto pelo risco de óbito dos bebês. Quando fez ali tirou o sanguezinho da placenta, do cordão umbilical, o próximo passo é dectar a placenta tal qual é, no parto normal, e dectou a placenta, sempre fazer a revisão da placenta, né? Como a gente acabou identificando nessa placenta aqui, ela tinha os vasos sanguíneos da placenta ao contrário, era um gemelar, né? Monocoriônico diamniótico. Um deles estava bem posicionado, porém o outro cristal. Então, se ela entrasse em trabalho de parto e esse cordão fosse o primeiro a sair, provavelmente ia romper, ia fazer uma hemorragia e talvez os 2 bebês iam a óbito. Isso foi uma situação que não foi identificada no pré-natal. E isso não é culpa do pré-natalista, do ecografista, às vezes não é possível mesmo fazer essa identificação. Mas é algo que conseguiu daí prevenir com a cesariana eletiva. Feito isso, abriu tudo que a gente abre, a gente fecha. Então, tirou o bebê, tirou a placenta, fez a revisão de hemostasia, a gente faz a histerorrafia, né, que é o fechamento do útero. De novo, né, a gente fecha com um fio absorvível, no caso o Vicryl. A gente é adepto a fazer a sutura contínua. Existem escolas que eles fazem a sutura com ponto separado, mas a gente costuma fazer com um chuleio simples ou às vezes ancorado. Aqui, de novo, né, perna da paciente, cabeça da paciente está lá para cima. Então, a suprapúbica, o auxiliar está ajudando a rebater a bexiga, e o doyan está aqui em cima ajudando a melhorar a exposição. Com isso, a gente tem uma boa exposição da cavidade e para ver como é que está essa sutura. Toda vez que a gente faz corte, a gente fecha, a gente tem que revisar a hemostasia. Isso para todos os passos. Fechou, hemostasia. Fechou, hemostasia. Fechou, hemostasia. Todos os passos a gente tem que fazer isso. Por quê? Sangra. Então, você está fazendo um corte em estruturas, mesmo que você está fazendo um corte em estruturas que elas não são divulsionadas, então você está rompendo o vaso sanguíneo. Na pele, no subcutâneo, na poliomorose, nem tanto, mas tem vasos sanguíneos. Peritônio pode ter também. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Tá? A sutura, existem pessoas, então, esse é o interessante da cesárea. A cesariana, o objetivo é o mesmo para qualquer tipo de procedimento, qualquer pessoa que for fazer. Mas o jeito de fazer, se vocês tiverem a oportunidade de entrarem com pessoas diferentes, você vê que cada pessoa tem um jeito de fazer a cesárea, seja na abertura, seja no fechamento. Então, tem pessoas que vão utilizar a técnica clássica de funny steel, que é cortar, usar pinça para separar, corta a pinça, corta a pinça. Tem pessoas que vão utilizar uma outra escola, que é a Misgave Ladash, que é tudo de vulsão. Então, em vez de você fazer corte com pinça e tesoura, você faz um corte pequeno
e aí você faz a divulsão com o dedo, né? Então isso facilita daí o procedimento, deixa o procedimento mais curto, e a tendência é que a paciente sinta menos dor. Mas nada é melhor que a outra, uma não vai ser melhor que a outra, são técnicas diferentes, e o jeito que a pessoa aprendeu, a técnica que a pessoa aprendeu, e ela vai utilizar. O fechamento também é a mesma coisa. Então vai ter pessoas que vão fechar tudo. É útero, é o peritônio visceral, é o peritônio parietal, é o músculo, é a poneurose, é o subcutâneo e a pele. E vai ter pessoas que vão ser minimamente, vão suturar o menor possível. Então é útero, às vezes aproxima o músculo, fecha a poneurose e fecha a pele, e ponto. Tá errado? Não, é o jeito da pessoa. Mas são por isso que é aquela coisa, né? São técnicas diferentes, com o mesmo objetivo. Então, se vocês tiverem oportunidade de entrar com pessoas diferentes, entre, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como que é o passo a passo. E se caso vocês seguirem nessa área, vocês identificam qual que é o melhor jeito de vocês fazerem e vocês assumem daí a técnica mais apropriada para vocês. E quando se tem, né, você está à frente a um procedimento cirúrgico, você tem que estar preparado para as intercorrências. Então, qualquer procedimento cirúrgico de qualquer área que vocês forem fazer, as intercorrências elas acontecem. A gente sempre espera que seja o minimamente possível, mas elas vão acontecer em algum momento. E quando a gente fala de cesárea, hoje em dia, o maior risco de um procedimento cirúrgico cesariano que a gente pode perder a mãe é a hemorragia puerperal. Então, o sangramento durante a cirurgia não é algo pequeno, então ela pode sangrar de 1,5 litro até, 1,5 litro até 2 litros. Então é bastante coisa. Então, se é uma paciente que tem uma baixa reserva de hemoglobina, de ferro, é uma paciente que vai fazer uma anemia importante, às vezes precisa até transfundir no pós-cesárea. E durante o procedimento cirúrgico, esse sangramento, se não for contido, ele aumenta daí, né? Passa aí dos 2 litros, que aí é uma situação bem grave. Por isso que o Ministério da Saúde, junto com a OMS, fizeram alguns protocolos para poder ajudar a identificar e controlar rápido essas situações de sangramento e até hemorragia grave durante e no puerpério precoce. E aí saiu essa cartilha, que é bem interessante, não vou destrinchar ela, mas é uma cartilha bem interessante para você ter em mente um passo a passo, como se fosse, não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer o ACLS, que é a mesma ideia, você tem que ter um passo a passo do que fazer num paciente grave cardíaco. Aqui é a mesma ideia, que um passo a passo de fazer num paciente grave no intra ou no pós-operatório imediato. E a princípio é isso, senhores, que eu tenho para dizer. Dúvidas, estou aberto a sugestões também. Muito obrigada, William. Acho que foi super esclarecedor para as meninas que nunca viram ainda, talvez tenha ficado um pouquinho abstrato, mas normal. Eu achei que ficou super bom, bem explicadinho, deu até para super entender. Até para quem já viu várias cesáreas, conseguiu tirar mais informação. É verdade. É assim, né? Todo procedimento cirúrgico, dependente da área, né? Tá dentro do campo. Uma coisa é ler, uma coisa é dar uma aula, né? Ver uma aula, e outra coisa é você estar em campo. Então, se vocês tiverem oportunidade, de novo, né? Quiser ir lá no Brija, a gente está de portas abertas lá também. E tá vendo, tá ajudar, então dependendo de quem tiver, o colega que tiver, vai ensinar, vai deixar participar ativamente, então é muito mais enriquecedor também, se tiverem essa oportunidade. E se quiserem ir para o GO, excelente. A gente tem algumas perguntas. Posso, fazer para você? Onde? A Mari perguntou se a aponeurose fecha com o Vicril também. Então, a aponeurose, depois do útero, a rafia mais importante que a gente faz. Então, mesmo que a incisão de Pfannstiel ela diminui o risco de hérnia,
A aponeurose, se ela não for bem rafiada, ela vai ser um local de hérnia abdominal. Então, por isso que o ponto deve ser importante com fio forte. A gente faz normalmente com o Vicryl 1, que aí é uma grossura maior, e é um fio absorvível. Não tem problema do fio ser absorvível, tá? Mas é importante que seja com um fio forte e a tensão seja forte, porque pelo menos nos próximos 14, 21 dias, a cicatrização vai dar conta daí de poder restabelecer a intensidade a tensão da aponeurose. Beleza. A Rafaela perguntou também, doutor, você pode repetir o que varia de cirurgião para cirurgião fechar ou não? Então, assim, né, existem linhas mais conservadoras e linhas menos conservadoras em relação ao fechamento da parede abdominal. Aí tem gente que vai ficar em neurose e subcutâneo vai muito na pele. Então, tudo que foi cortado ou foi dilucionado, fechado. E vai ter pessoas, eu até mandei isso aí na Gabi, que um artigo mais recente sobre se vale a pena ou não fazer todos esses procedimentos. E vai ter pessoas que realmente não há necessidade de fazer o fechamento do peritônio parietal, o músculo não precisa dar pontos para fechar o músculo, às vezes poucos pontos é o suficiente para aproximar, ou não há necessidade, dependendo desses pontos, porque essa barriga que estava distendida, tirou ali o bebê, o líquido e a placenta, é uma barriga que vai regredir. Então, a tensão abdominal, a tendência é que diminui e, consequentemente, a aproximação ali do que estava separado vai ser mais fácil e não há necessidade de dar esses pontos. Mesma coisa, ideia do subcutâneo, não há necessidade, alguns acham que não há necessidade de dar os pontos, só fechamento de pele. Então, e aí os minimamente invasivos, assim, que eles só dá ponto no útero, na aponeurose e na pele. O restante não dá ponto em mais nada. É estranho, assim, para mim, né? Eu acho que a minha ideia, eu pelo menos eu fecho o útero, aproximo o músculo e fecho a aponeurose e aproximo o subcutâneo também para diminuir a tensão na pele. Eu vejo o paciente fazendo cicatriz hipertrófica. Então, ao aproximar o subcutâneo, a ideia é que você diminua a tensão na pele e, consequentemente, não diminua a oxigenação. Mas, de novo, né, não é um que vai estar melhor que o outro, ou mais certo, mais errado. Isso é rotina. A pessoa cria uma rotina, né, de método de técnica operatória e ela aplica isso. E isso quando vocês estiverem operando, vai ser, vocês vão criar a sua rotina. Então, a rotina de iniciar o procedimento cirúrgico e finalizar. Cada um vai ter a sua rotina e isso facilita, agiliza, né, o procedimento. O mais importante é você cuidar tanto o pré, o intra e o pós-operatório. Se você fez tudo isso, tudo certinho, né? Então, se a rotina está dando certo, não tem por que alterar. Mas isso a gente acaba se embananando quando a gente entra com pessoas diferentes. Por exemplo, lá no Brígida, por ser um serviço privado, a gente opera com muitas pessoas diferentes. Então, aí uma pessoa faz de um jeito, outra pessoa faz de outro, e aí você fica naquela, como fazer, então às vezes dá essa confusão. Mas o mais importante é isso, né? Um não sobrepõe ao outro. Sempre vai ter essas diferenças. Perfeito, William, obrigada. Teve mais uma pergunta também em relação à questão do SUS, se assim como no convênio, eles pagam valores diferentes, por exemplo, para o parto ou para a cesárea, não sei se você sabe em relação a isso. Então, assim, no convênio, se for ver, assim, um acompanhamento de um trabalho de parto, agora vamos falar a parte financeira, né? Acho que a pergunta seria melhor assim. O parto paga mais que a cesárea, o convênio. Então, o parto, ele pode pagar de 1 até 6 horas de assistência ao trabalho de parto, mais o parto normal. Então, a pessoa que está fazendo o parto normal vai ter um valor maior para receber
do convênio. Não estou nem falando sobre a disponibilidade que às vezes o obstetra faz o acordo com a paciente. E a cesárea em si, às vezes ela cobra menos. Às vezes não é sempre, né? Vai cobrar menos do que o parto normal. Então, por que fazer a cesárea e não parto normal? Por causa do tempo que o obstetra às vezes está colocando ali, né? E esse tempo ele poderia estar fazendo outras coisas, e aí ele joga para a justificativa, né? De fazer a cesárea em detrimento de fazer um acompanhamento de parto normal. No SUS, depende muito do lugar que você trabalha. Então, o SUS, você pode estar trabalhando num ambiente que ele te paga por hora, ele pode estar pagando por procedimento. E aí, se for por hora, é parto, é cesárea, independente. Você vai ganhar a mesma coisa fazendo 5 cesáreas, fazendo um parto. Então, é a mesma coisa. Então, não tem essa justificativa, né? Agora, se você ganha por procedimento, no SUS a ideia é a mesma. O parto normal, ele vai pagar mais que a cesárea. Não é todo lugar que paga por procedimento, tá? Direto para o cirurgião. Eles pagam para o hospital, e aí o hospital, se tiver algum acordo, por exemplo, o HT, eu não sei como é que é a parte de obstetrícia deles, mas a parte de cirurgia geral e ortopedia, além do repasse mensal que os médicos recebem, eles ganham por produtividade também. Então, quanto mais eles produzem, mais eles ganham. Então, se a obstetrícia for mesmo uma coisa que é um SUS também, né? Além do mensal, quanto mais produtividade, mais eles vão ganhar também. Mas falar assim, o pessoal faz mais cesárea do que parte por conta do valor individual, né? A gente for colocar na conta, eu acho que não. Eu acho que é o valor agregado. Então, o tempo que você gasta não, né? Que você investe num trabalho de parto é muito maior do que uma cesárea. Uma cesárea sem nenhuma intercorrência, em 20 minutos ou 30 minutos, você está de pele a pele. Cortou, tirou o bebê, fechou a pele e acabou. Está indo já para sua rotina. Em parto, não. Às vezes você começa a acompanhar um parto lá que está com 4 centímetros, até ele evoluir, vai aí mais ou menos umas 10 a 12 horas. Então, é um tempinho que você está investindo ali que, ao ver de alguns colegas, não é um tempo financeiramente justificável. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Eu achava, né, que eu sabia essa taxa de disponibilidade era legal, assim, cobrar. Só que um dia eu vi uma advogada falando que era proibido cobrar. Você sabe dizer se é legal ou não? Essa taxa de disponibilidade, cobrar? O que não é legal é cobrança dupla. Então, por exemplo, você tem lá... Vou dar um exemplo para facilitar a conta. Você cobra 10 mil reais na tua disponibilidade. E aí você vai fazer um acompanhamento do trabalho de parto dessa paciente. E ali 2 horas. Então você ganha... E aí mais o parto. Então o convênio, ele vai te pagar essas 2 horas mais o parto. Mas você já cobrou dessa paciente a disponibilidade dela. Então isso aqui pode dar enrosco, porque é a cobrança dupla. Você está ganhando 2 vezes por algo que você fez, tá? O acordo de você cobrar a disponibilidade de uma paciente não é ilegal, mas tem que ser acordado isso, né? Então, depende da forma como você vai conduzir, seja com algum documento que você vai redigir, vai assinar em cartório, tudo depende do acordo que vocês vão fazer. A maioria dos obstetras é do boca a boca. Faz ali a combinação entre eles e segue o baile. E aí, quando eles vão fazer a assistência ao parto ou a cesárea, eles não fazem essa cobrança, para não dar essa cobrança duplicada que pode dar problema daí futuramente. Que aí o obstetra às vezes tem que ressarcir, se ele perdeu perder a ação, né? Tem que ressarcir o convênio daí. Mas a cobrança em si é aquela coisa, né? O médico é um cara que serve para dar dinheiro para os outros. Então,
Então, depois que vocês se formarem, vocês vão ver que vai ter muitas entrelinhas que o pessoal tenta achar para poder entrar com uma ação e etc. Mas quando você tem uma boa relação médico-paciente, então, e não eu acredito que muitas pessoas já falaram isso para vocês, a boa relação médico-paciente, ela te salva de muitos processos. Então, às vezes você fez algo que realmente foi algo inadmissível. Mas se você tiver uma boa relação médico-paciente, você às vezes até consegue contornar a situação. Então, e às vezes você está indo super bem, fez a correta ali de livro, tudo que você tinha que fazer estava no livro, mas você não ter uma boa relação médico-paciente, às vezes você tem que ter uma dor de cabeça, que a pessoa entra com um processo, até justificar que você estava certo. Então, é muito complicado lidar com pessoas. Então, quando vocês estiverem trabalhando, tentem sempre ter uma boa relação médico-paciente, que isso salva vocês, vai salvar vocês. Entendi, muito obrigada. William, o Luiz, ele perguntou como é feita a deictação da placenta nas cesarianas. A deictação é a mesma coisa do parto normal. Você pode ir puxando com uma tração contínua. Como o útero está aberto e ele tem vasos que está sangrando ali mais do que num parto normal, a gente é um pouco mais ativo. Então, deixa eu ver se tem uma imagem que a gente pode colocar. Então, com uma mão, por exemplo, assim, essa mão que está apoiada aqui, ela vai fazendo uma massagem uterina, enquanto eu vou fazendo essa tração contínua do cordão umbilical. Tem outras pessoas, não, que vai enfiar a mão lá dentro do útero e puxa a placenta, faz uma deictação, uma extração manual da placenta. A gente sabe que ao fazer isso, aumenta o risco de endometrite, de infecção puerperal. Então, tenta-se evitar que faça esse tipo de conduta. Exceto que está demorando, ou tem coisas, está sangrando, você precisa ser rápido no procedimento, então você tem que fazer essa extração manual. Mas a deictação placentária, ali com uma mão vai massageando o fundo do útero, e a outra vai fazendo uma tração controlada, já é o suficiente, porque a placenta vem. A placenta vem bem, bem rapidinho, mais rápido do que num parto normal. O que mais? E teve mais uma pergunta da Rafaela, que ela mandou: doutor, com relação à escolha das pacientes por parto ou cesárea, você observa que a maioria escolhe por cesárea? E no particular ou no plano também? E tem muitas questões de experiências de amigas ou familiares que acabam influenciando nessa escolha da paciente. De trás para frente, com certeza, né? O ambiente que você vive é fundamental nas suas escolhas. Então, na escolha do parto, da via de parto, né? Ou as experiências que as pessoas vão contar para essa gestante vão influenciar ela, querendo ou não. A sensibilidade dolorosa é algo também importante. Se é uma mulher que tem uma sensibilidade para dor maior, então, ao entrar em trabalho de parto, às vezes ela está nem em trabalho de parto ativo, está na fase não ativa do trabalho de parto, mas ela não aguenta as dores. Então, a sensibilidade para dor é um fator também que muda a escolha dessa gestante. E a gente sabe que existem tendências, né? Existem moda. Então, medicina, além de técnica, além de embasamento científico, a medicina também é muito moda. Hoje a gente tem a moda dos partos humanizados. O parto humanizado é algo excelente. É muito bom para a mãe, é muito bom para o bebê, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que utilizam desse tema como marketing. E isso influencia, né? Muitas das gestantes. E algumas gestantes, a maioria, pelo menos que a gente vê na prática, são despreparadas para isso. Porque o parto, assim como vocês viram ali nas indicações de cesárea, durante o trabalho de parto, pode mudar a conduta de um segundo para o outro. Então, esse bebê pode estar tendo alguma situação
de sofrimento, esse bebê pode estar com alguma situação de risco, por exemplo, uma ruptura uterina, um prolapso de cordão, que a mulher antes queria um parto de um jeito que ela totalmente fantasiou, mas ela não estava preparada para as intercorrências que podem acontecer durante um trabalho de parto. Então, hoje existem no sistema privado, né, 3 linhas, né, as que são as extremistas para o lado para parto normal, as extremistas para cesárea e aquelas que estão no meio do caminho. Não, se entrar em trabalho de parto, bem, se não entrar em trabalho de parto, vem a cesárea, querem induzir sem problema nenhum. Graças a Deus, a maioria está nesse caminho. Então, a maioria está ciente que o parto normal é melhor, mas às vezes acaba acontecendo alguma situação que isso pode interferir. E tem os dos extremos. Então, todo extremo nunca é bom. Tem os extremos da cesárea, que a gente pegou uma vez no pronto atendimento, uma que ela estava com a cesárea agendada, e ela entrou em trabalho de parto. Rompeu a bolsa, entrou em trabalho de parto. Quando ela chegou no pronto atendimento, estava com total num plano baixo. Então, não tinha como fazer uma cesárea nessa paciente. E ela fechava as pernas porque ela não queria fazer a cesárea de jeito nenhum. Então, ela estava na cabeça que tinha que ser cesárea e ponto. E existem aquelas do contrário, né? Que às vezes está numa situação de trabalho de parto que não está evoluindo 24, 36 horas e nada de evolução e ainda tenta insistir num parto normal, sendo que às vezes alguma coisa que está acontecendo que não está resolvendo. Então, no consultório, quando vocês estiverem trabalhando, vai muito do perfil. O paciente vai no perfil do médico. Então, isso é o que a gente vê na prática. Então, se você for numa linha, você vai ter mais pacientes nessa linha de pensamento. Se você for outra linha, às vezes uma paciente ou outra acaba saindo da curva, mas na maioria das vezes os pacientes, eles seguem o mesmo perfil do médico. Eu acho que todas as questões foram respondidas. Se ficou alguma para trás, mandem de novo no chat, mas acho que responderam todos, sim. Beleza. Alguém ficou com mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? William, muito obrigada pela aula, foi muito boa, muito explicativa, igual a Gabi comentou. Ver o passo a passo, entender um pouco melhor, assim, e ver nas imagens ajuda bastante, foi ótimo. Ótimo. Obrigado de novo pelo convite, fico à disposição, o Brígida também fica à disposição para quem tiver interesse em ir lá acompanhar a gente. Sintam-se acolhidos, e qualquer coisa, só entrar em contato que a gente tenta ajudar naquilo que for possível. Certo, Obrigada. gente? Tchau, Muito boa obrigada, noite. professor. Só elogios aqui para a aula. Gente, não vou ligar minha câmera porque minha internet está muito ruim, tá travando demais. Mas muito obrigada a todo mundo que compareceu, todas as meninas, Luiz também. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. E semana que vem temos mais, daí a gente vai falar um pouquinho sobre parto vaginal. E acho que vai ser bem legal também. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem pra gente. Se mais alguém tiver alguma dúvida e quiser falar com o Dr. William, pode mandar para mim que eu encaminho para ele. Ele é super solícito também, está sempre disponível para tirar todas as nossas dúvidas. Então, fiquem 100% à vontade. Espero que vocês tenham gostado bastante. Na semana que vem também eu explico a parte do nosso estágio no Brígida, que na Santa Casa não vai precisar dos crachás, mas no Brígida sim. Mas aí tá tudo encaminhado, eu explico depois melhor também, fiquem tranquilos. Então, obrigada, gente, por terem comparecido e boa semana para vocês. Sim, e eu vou mandar lá no grupo agora também, de novo falando sobre a Santa Casa, para quem não conseguiu acompanhar no comecinho. Um beijo, menina!